Passemos agora à quarta parte dessa aula de imagem das doenças não tumorais da parede abdominal anterior e regiões inguinais. E desta vez vamos discutir o conteúdo herniário, as complicações das hérnias e o pós-operatório. O conteúdo herniário, o mais comum deles é a gordura. Ela está presente em praticamente quase 100% das hérnias, é o que a gente encontra mais frequentemente. E o segundo tipo de conteúdo mais prevalente dentro do saco herniário é o de alças intestinais. Esse conteúdo de alças tem uma importância, tem uma relevância, porque eventualmente quando você tem uma hérnia encarcerada com uma alça intestinal dentro do saco, isso pode levar a um quadro de obstrução intestinal ou de sofrimento secundário de alças. Partes de órgãos também podem compor o saco herniário, isso é bem mais raro. Então, eventualmente, você pode encontrar uma parte da bexiga, uma parte do útero herniando para, por exemplo, a região inguinal e também ocasionando uma série de complicações secundárias. Outro tipo de conteúdo do saco herniário é o líquido livre dentro do saco. Não necessariamente esse líquido livre ele é associado a uma complicação. Ele pode eventualmente ser encontrado numa hérnia simples, redutível, mas em grande quantidade e associado a outros sinais, ele deve lembrar da possibilidade de estrangulamento, como vamos ver a seguir. Em relação à mobilidade de uma hérnia, que nós testamos por meio da manobra de Valsalva, da posição ortostática, que aumenta a pressão intraabdominal, e pela compressão externa, utilizando um transdutor, nós podemos classificar uma hérnia em redutível, isto é, aquela hérnia cujo conteúdo passa livremente pelo colo, pelo orifício, sem que haja obstrução alguma. Ela pode ser encarcerada, quando o conteúdo herniário ele fica preso, você não consegue mobilizá-lo, nem por meio de manobra de Valsalva, ortostase, compressão, nada. Em geral, esses conteúdos encarcerados estão associados a hérnias que têm um colo estreito e um saco herniário grande. Então, existe uma desproporção e que facilita esse encarceramento da hérnia. Ou naqueles casos em que a hérnia encarcerada se encontra há muito tempo com uma compressão secundária dos vasos pelo encarceramento, ela pode se tornar estrangulada. Então, a hérnia estrangulada é aquela que apresenta comprometimento do fluxo vascular. Esse fluxo vascular ele pode ser avaliado inicialmente pelo Power Doppler, só que o método ele não é tão sensível para a detecção do estrangulamento. Por quê? Porque os vasos arteriais eles são menos compressíveis, então eles ainda mantêm algum fluxo dentro de um saco herniário estrangulado numa fase inicial. Na fase inicial, os componentes que são mais afetados são as veias e os linfáticos. E, eventualmente, então, quando você encontra um saco herniário com fluxo arterial, ele pode mascarar uma hérnia estrangulada em evolução. Quando você tem a compressão de veias e linfáticos, isso favorece uma transsudação, e essa transsudação leva a uma infiltração da gordura que se encontra dentro do saco herniário. A gordura fica com aspecto hiperecóico. A gente pode ter o líquido livre dentro do saco, mas aí em grande quantidade. E pode haver também sinais secundários de isquemia de alça intestinal, se houver uma alça também encarcerada nesse saco. Então a gente pode ver um edema da parede das alças intestinais consequente ao sofrimento que está ocorrendo. Aqui é um exemplo interessante de um caso de um rapaz, um jovem, que fazia academia e começou a perceber que havia um abaulamento na região inguinal direita e dor após as séries que ele fazia de membros inferiores. Havia suspeita de uma hérnia inguinal, foi solicitado um exame
Ele foi feito numa segunda-feira. Eu verifiquei o conteúdo tanto gorduroso como também de alça intestinal. Olha aqui aqueles artefatos de gás, consequentes a uma herniação também de alças. E havia líquido livre, olha, no interior do saco. Só que esse saco ele não era estrangulado nem era encarcerado. Ele, ele até com a respiração normal em repouso, eu notava que o conteúdo ele entrava e saía através do anel inguinal profundo sem dificuldade alguma. E ele não sentia assim grandes incômodos, né? Ele sentia um incômodo muito mais após o exercício. Mas mesmo em repouso, esse líquido não incomodava muito. Aí, coincidentemente, ele veio fazer exame no sábado, num outro lugar que eu trabalhava. O cirurgião pediu para ver o lado esquerdo e a cicatriz umbilical. E eu, por acaso, olhei de novo essa hérnia do lado direito. E aí ele já não apresentava mais o líquido no saco. E o interessante é que, no primeiro exame, eu não conseguia ver o fundo da hérnia atingindo o anel inguinal superficial. E no sábado, na segunda vez que ele fez esse exame, eu vi a hérnia mais pronunciada e chegando até a pontinha ali do anel inguinal superficial, mas sem o líquido. Então é um achado inespecífico esse líquido no saco e ele deve ser associado a outros sinais. Essa é uma hérnia complicada, uma hérnia de parede anterior. Nota que existe protrusão de segmentos de alça intestinal, eles se encontram encarcerados aqui, olha. E há sinais de obstrução intestinal alta secundários. Olha aqui a distensão de alças de Delgado, com aquele sinal das contas de pérolas, que é o gásinho que fica na periferia da alça distendida por líquido. Um caso semelhante, o colo é estreito, o saco herniário ele é bem maior do que o diâmetro do colo, então ele não consegue voltar, é uma hérnia encarcerada. E você tem também, olha, a distensão flagrante de alças intestinais, de alças de Delgado, também com aquele gásinho periférico que reforça o aspecto da obstrução intestinal. Esse é um caso mais grave, é uma hérnia inguinoscrotal. Então a gente nota aquela região do anel inguinal profundo bastante dilatada, a passagem, olha, do cólon direito através do anel inguinal, também mesentério do intestino delgado, aqui os vasos do mesentério, e a gente nota, olha, sinais de sofrimento secundário, possivelmente obstrução, com borramento de gordura e edema da parede de alças locais. Aqui outras alças que se encontram dilatadas, olha, formando níveis líquidos no interior. Mesma coisa aqui. Esse é um vídeo no plano coronal desse caso que eu mostrei para ver em detalhes aquela hérnia inguinoscrotal. Olha aqui, ó, o saco herniário, o colo, a herniação de segmentos de alça através do anel inguinal, passando em direção ao canal inguinal, levando a obstrução intestinal e sofrimento de alças secundário. Um aspecto interessante ocorre quando você tem a herniação do apêndice através do orifício herniário. Aqui a gente nota o seco, o apêndice desceu aqui pelo canal inguinal, passou o anel inguinal profundo, desceu pelo canal inguinal. Quando acontece isso, a herniação do apêndice, existe um epônimo chamado de hérnia de Amiens, que foi o autor que descreveu esse tipo de complicação. Por falar em complicações, as complicações pós-operatórias da herniorrafia, as mais comuns, presença de coleções, seromas ou hematomas. Essas coleções podem levar à compressão secundária do cordão espermático quando for um reparo inguinal, então o paciente sente dor, pode sentir alterações também referentes aos nervos que transitam por dentro do canal inguinal, no cordão espermático. Quando você tem a suspeita de compressão do cordão, é importante que você verifique o próprio cordão, claro, e também o escroto, para ver se há sinais de isquemia secundária dos testículos, né? Então, utilizar o Power Doppler no escroto e verificar
o aspecto do parênquima testicular, para identificar algum tipo de sofrimento testicular secundário à compressão do cordão espermático. A própria fibrose que se forma no pós-operatório, ou então telas que se encontrem muito apertadas, né, elas podem levar à compressão também do cordão espermático, além das coleções. E uma terceira complicação é a recorrência da hérnia. A hérnia ela é fixada por meio de âncoras e demanda um tempo de 6 semanas para que se crie um tecido de fibrose que vai auxiliar na estabilidade da tela no local da heliorrafia. Então, o doente nesse período, ele é recomendado a ficar em repouso ou com muito pouca atividade para evitar que essa tela saia do lugar. Então, muitas vezes, quando se tem uma tela fora do lugar ou uma recorrência de hérnia, isso pode estar associado a uma falta de resguardo do paciente durante aquele período de 6 semanas. Aqui uma complicação pós-operatória, formação de uma coleção laminar entre a camada intermediária e a camada superficial da parede abdominal. Aqui nós temos os músculos retos abdominais e aqui o tecido subcutâneo e a coleção, que era um seroma, entre os dois. Aqui uma imagem da literatura mostrando uma hernioraphia inguinal, a criação de um novo anel inguinal, utilizando-se uma tela, ela é fixada olha, na periferia, nas extremidades. A aponeurose do oblíquo externo se encontra rebatida e depois ela é fechada, né, após a criação do anel inguinal. Esse doente havia feito uma hernioraphia de linha média na parede anterior. Ele apresentava dor persistente no pós-operatório. A gente nota aqui uma tela toda irregular, toda enrugada. Possivelmente ela se encontrava fora do lugar. E coleção também com edema em torno da tela, né? Mesma coisa aqui. Dois casos da literatura mostrando recorrência da hérnia. Aqui a tela colocada no subcutâneo. Só que ela se deslocou e olha, houve a recorrência da hérnia pela extremidade que deveria estar ancorada aqui. Um outro caso, a tela ela desinseriu, então a gente nota a protrusão de tecido aparentemente gorduroso nessa extremidade em que a tela deveria estar fixada adequadamente.